SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor e livre para falar da palavra do Senhor a todos, livre para proclamar este evangelho de paz, de esperança, de amor, um evangelho de fidelidade, um evangelho de compaixão, um evangelho que nos dá a esperança de uma novidade de vida, de um tempo novo e de uma esperança que só está em Jesus Cristo. Eu quero compartilhar, está em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 ao 12. Fala sobre a vida exemplar cristã e o amor fraternal. Aqui diz assim, do versículo 8 em diante: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Glória a Deus. Aqui, amados, é claro, o apóstolo Pedro está nos mostrando algo tremendo, algo poderoso, que fala sobre este amor fraternal, que fala sobre o exemplo de uma vida cristã, o exemplo de ser servo de Deus, ou ser cristão, ou ser uma pessoa que teme a Deus, que serve ao Senhor, digamos assim. Então, quando nós entendemos esse princípio, ele está falando, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados. Olha que coisa tremenda. Você já imaginou? Pastor, como é não pagar o mal com o mal? Porque se essa pessoa me agrediu, me fez mal, estabeleceu coisas que me machucaram, me feriram, prejudicou a minha família, eu vou fazer igual, porque ela precisa passar pelo mesmo que eu passei para que ela compreenda que foi doloroso, que me fez mal e que ela também vai passar igualmente o que eu passei. É assim que Deus nos ensina? Absolutamente. O apóstolo Pedro nos ensina que não devemos pagar o mal por mal ou injúria por injúria. Nós devemos fazer o bem porque a palavra de Deus fala, se nós fizermos o bem, amados, a essas pessoas, amá-las, porque sabemos que elas estão vivendo no pecado, vivendo apartadas do reino de Deus, sem conhecer a verdade, sem conhecer esse amor poderoso do reino de Deus, nós entendemos que elas precisam do amor de Deus. E se o amor de Deus está em nós, se o amor de Cristo está em nós, nós vamos contribuir para que o reino seja glorificado, para que Deus seja glorificado através de nós, através dos nossos atos, das nossas atitudes compassivas em Deus, compassivas na fé, na perseverança fraternal do amor de Deus, para que eu não pague o mal com o mal, a injúria com injúria, porque a minha vontade, a vontade da minha carne, do meu eu e você, queremos prevalecer. Por isso o salmista Davi fala, aquieta minha alma, porque que prevaleça o espírito e não o meu desejo, a minha vontade. Então, quando eu e você temos desejo de pecar, desejos de condenar, desejo de pagar o mal com o mal, nós devemos falar,
aquieta o meu eu, o meu ser, porque prevaleça o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em nós. E se prevalecendo o Espírito, amados, nós não vamos pagar o mal com o mal, nós não vamos pagar injúria com injúria, nós vamos fazer o bem, ou simplesmente deixamos quieto e continuamos a caminhar, para que essa pessoa entenda, mas como pode? Eu falei mal, eu fiz mal para essa pessoa, eu difamei, e de repente ele chega perto de mim, me dá um abraço, me fala uma palavra de consolo e me auxiliou naquele momento. Tem coisas tão básicas, mas de repente essa pessoa que te fez tão mal, está ali com o carro parado, está chovendo e aí você para. Não, aconteceu alguma coisa? Não, estou aqui com um problema no carro, o mecânico não vem. Não, eu te levo em casa, vamos buscar o mecânico. Você já imaginou? Precisa pagar o mal com o mal quando você faz paga com o bem, faz dessa forma, sem intenção alguma, pela própria motivação inadequada da outra pessoa, mas ela compreende, ela vai no carro perturbada. Ela vai no carro não entendendo e não compreendendo nada, mas ao ponto de logo mais compreender o que eu fiz, por que eu fiz isso, ao ponto de vir e se tornarem grandes amigos, amados. Ao ponto de conceder, ao ponto do amor de Deus conceder que se tornem grandes amigos por causa da graça de Deus, por causa desse amor de Deus que nos constrange e faz com que nós não paguemos o mal com o mal. E entendamos o princípio daqueles que estão vivendo em trevas. Entendamos que eles não servem a Deus e não entendem o reino de Deus, não compreendem este amor de Deus e não compreendem esta paz de Deus, porque a eles não foi atribuído, porque eles não desejaram, eles não quiseram, mas a eles podem ser atribuídas e podem sim ser estabelecidas quando nós somos canal de bênção para aqueles que não conhecem a Deus, quando nós somos canal de bênção para aqueles que estão vivendo em trevas, porque pagamos o mal com o bem. E a palavra continua dizendo algo tremendo. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente condenando pessoas, amado. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, essas pessoas não prestam, mas quando eu e você, amados, nós tivemos dias que não prestamos também, e nós ainda continuamos errando até o fim. Agora, alguns de nós viviam numa vida desregrada, dissoluta, condenável. Conhecemos o reino de Deus e a sua justiça, conhecemos a Deus e começamos a viver diferente. Agora nós passamos a viver diferente, conhecendo o amor de Deus, mas condenamos ainda pessoas. Não, eu preciso olhar para elas pelos olhos da fé e falar, elas são do Senhor, elas vão ser bênção no reino de Deus, elas vão ser bênção para proclamar a verdade e o evangelho de Deus, como nós um dia fomos chamados, fomos separados, amados. Todos têm a oportunidade de estar inseridos no reino de Deus, de fazer parte do reino de Deus, mas é preciso que eu e você creiamos, que eu e você acreditemos e tenhamos fé que Deus vai fazer uma obra tremenda na vida daqueles que ainda estão em trevas. Você precisa acreditar, você precisa se empenhar e refrear a sua língua do mal ou de falar dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Ele está dizendo que você precisa se empenhar, diligentemente buscar, caminhar. Eu quero esta paz de Deus na minha vida. Sabe por quê, amados? Porque a palavra diz que a paz de Deus excede todo entendimento do homem. E se ela excede todo entendimento, ela está dizendo, quando você tem a paz de Deus, coisas ruins te acontecem, coisas terríveis podem vir contra você, pessoas difamarem a tua vida, a tua integridade, mas se a paz de Deus está em você, você descansa em Deus, amado. E pessoas não compreendem, porque elas, como pode essa pessoa estar passando por tudo isso? Estar tranquila não é tranquilidade, é paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está na vida dela e fazendo algo tremendo. E eu quero, amado, sinceramente, que você acredite, confie nisso. Se você tem a paz de Deus, ou se você requer, está buscando essa paz de Deus, essa paz interior, a qual nada, nem ninguém pode retirar esta agonia, este peso, esta loucura que está dentro de vós, esse vazio que está dentro de vós, por não conhecer a verdade, por não conhecer o amor de Deus, por não conhecer a paz de Deus. Se você buscar, se você desejar ardentemente, Ele
colocará a paz dele, que excede todo entendimento, na tua vida. O amor dele será reconhecido por vós e você viverá algo novo e tremendo. Esta é a minha oração. Este é o meu clamor a Deus, que você confie, que você viva o melhor de Deus, ainda nessa peregrinação, ainda nessa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã, amados. E eu e você não sabemos quando Jesus voltará. Nós sabemos que ele voltará em breve, porque as Escrituras, a palavra de Deus está testificando isso, está contribuindo para que nós entendamos, tudo está se cumprindo. Mas você precisa acreditar nele, confiar nele e ter a esperança da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.